Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Oremos. Grandioso e eterno Pai, aqui está uma fração do seu evangelho. Ó Senhor, fale conosco nesta noite e que nós possamos ser transformados, ser confrontados e entender o que o seu evangelho requer de nós. Que nós venhamos a conhecer mais de ti, a conhecer mais sobre a obra de redenção realizada pelo seu Filho naquela cruz e que saiamos daqui com o nosso coração transformados em vontade soberana do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais esta noite. Em nome de Jesus, que todos nós oramos. Amém. Meus irmãos, é interessante quando nós falamos sobre as crianças imitarem aos seus pais. Muito é ensinado que os nossos filhos aprendem e aprendem muito a partir da imitação. Nós também imitamos. A moda, por exemplo, é algo que a imitação funciona de uma forma assustadora. Às vezes, um corte de cabelo, uma roupa diferente, vem e todo mundo quer usar. Daqui a 5 anos, você olha a foto e fala assim: nossa, mas eu cortava meu cabelo desse jeito. Eu andava desse jeito. E, mais uma vez, ao passar do tempo, você vai olhar para o passado e vai perceber que aquela moda não era tão legal. Mas essa noite, nós vamos falar sobre uma imitação que dura eternamente. Não somente o agora. Quando você chegar na eternidade com Deus, vai olhar para trás e vai dizer assim: graças a Deus que eu embarquei nessa moda de adorar e seguir o nome do Senhor, meu Deus. O texto que nós lemos hoje fala um pouco sobre a imitação de Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus. Inicialmente, nós devemos aprender o que é a nossa identidade. Nossa identidade é o que nós somos, quem nós somos. Se nós não sabemos isso, não sabemos responder essas perguntas, nós não sabemos que moda seguir. Mas então, o apóstolo Paulo começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. A sua essência, o seu ser, é ser imitador de Deus. Como e por que eu serei imitador de Deus? No verso
32, no finalzinho, vai dizer assim: como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nós devemos imitar a Cristo com a certeza de perdoar aos outros. Nós fomos perdoados. E agora nós devemos retribuir esse perdão para quem está ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos. Devemos então agir como filhos amados. No capítulo 2 nós vimos que nós fomos aproximados de Cristo por causa do sangue dele, por causa da obra dele. E nós somos já de Deus, somos filhos amados. Então, quando você se torna um filho amado, o que o filho faz? O filho imita o seu pai. Você já é filho e deve então imitar a Deus, porque você já foi reaproximado de Deus. Você foi regenerado. Nós obedecemos não porque nós obedecemos porque somos amados e não somos amados porque obedecemos. Veja, parece um jogo de palavras, mas não é. Você primeiro foi amado. Você foi regenerado. E agora, por causa desse amor grandioso na sua vida, você vai obedecer ao Senhor. Porque você já foi amado. Você já foi feito filho de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas veja que o apóstolo Paulo está argumentando e ele vai chegar em algum lugar nos próximos versos que talvez fere o nosso ego, fere o nosso coração. Por quê? Em breve ele vai tratar de alguns pecados, da lascívia e da cobiça. Mas talvez a gente poderia advertir as pessoas que estão cometendo esses pecados, dizendo: não faça isso. Ou repreendendo, ou mostrando a lei, falando assim: você vai ser punido. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte: você é filho e você é amado. Por isso você deve obedecer. Tratar as pessoas dessa forma, através do medo, não é a melhor opção. Nós vemos que o apóstolo Paulo está tratando através do amor primeiro. Porque às vezes nós estamos caídos em pecados, estamos tristes pela nossa ação, mas nós temos medo e alguém vem e coloca mais medo sobre nossos ombros, mais vergonha sobre nós, só que os sentimentos rapidamente dissipam em nosso coração e o medo que fazia muita diferença já não faz mais. E agora eu acostumo com o pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês são filhos. Obedeçam. Você já foi reaproximado. Ele está tratando de uma forma amorosa aqueles que já foram regenerados por Deus. E o ensino é uma ferramenta, a imitação é uma ferramenta muito forte que nós aprendemos constantemente. Diariamente nós aprendemos através dela. Os professores que o digam, ficam fazendo no quadro as letrinhas, nós vamos imitando e aprendemos. Deus também nos ensina através da imitação. Ele envia o seu Filho para fazer uma obra para que nós pudéssemos imitá-lo conforme a vontade dele. Mas primeiro, ele nos chama para perto, nos transforma e nos apresenta a obra de seu Filho. Então nós devemos viver como o Filho de Deus viveu. Devemos viver como o que Cristo fez. Imitar a Deus é imitar a obra do seu Filho. É viver conforme o seu Filho viveu. Ele se ofereceu como oferta e sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, como era o ritual de adoração? Você deveria trazer um animal, esse animal era morto, depois esse animal era queimado, e aquele cheiro daquele animal subia até os céus para agradar a Deus. E é exatamente isso
que nós devemos fazer hoje. Mas para que isso seja feito, nós devemos sacrificar o nosso próprio ego. Devemos sacrificar a nossa própria vontade. E alguém tem que morrer para levar um aroma suave a Deus. A nossa vida tem que morrer para este mundo. Nós devemos agradar a Deus através de um sacrifício, através de uma oferta ao Senhor. Então, imitar a Cristo é morrer para este mundo e viver uma vida conforme a vontade do Senhor. No mundo em que somos tentados a falar somente daqueles bens que nós queremos em benefícios próprios, um mundo totalmente materialista que deseja mais e mais coisas. Nós vemos a orientação aqui que não é isso que Paulo deseja para nós. O Senhor não deseja que nós venhamos adquirir vários bens, mas sacrificar a Ele o bem que nós achamos que é o mais precioso, que é a nossa própria vida. Aquele que deseja ter uma vida, certamente vai perdê-la. E nós que oferecemos a nossa vida, certamente ganharemos uma vida eterna. E as moças, os rapazes, as crianças, os adultos, muitas vezes desejam várias coisas. Acham que a falta de maturidade os leva a sofrer por causa do pecado. Pensando, não, quando eu for mais velho, quando eu tiver tanto tempo de igreja, eu não vou sofrer mais por causa disso. Mas se engana quem pensa assim, meus irmãos. Jesus Cristo, ele era plenamente homem e plenamente Deus. No momento que ele mais precisava de estar próximo a Deus, ele estava afastado de seu Pai. Sofreu pelos nossos pecados. Ele sofreu ao máximo a obediência para agradar a vontade de Deus. Jesus Cristo sofreu muito mais para agradar a Deus em obediência perfeita do que nós sofremos diariamente por causa do pecado. Ele foi afastado totalmente da comunhão com Deus. E nós somos diferentes. No momento do dia mau, nós nos achegamos a Deus. No dia mau, Cristo foi afastado de Deus. Ele sofreu e sofreu muito por nós, para nos dar vida e a vida em abundância. E o que devemos fazer então para sermos imitadores de Deus? Devemos praticar a pureza. Devemos apreciar o privilégio que nós temos de sermos feitos filhos de Deus. Devemos viver como filhos de Deus. Mas como nós vamos caminhar para uma vida pura, uma vida santa? Não alimentando a pureza, a impureza. Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Só conseguimos vivenciar a pureza se nós abandonarmos a impureza. Nós devemos negar a impureza dia após dia. Quando nós não deixamos a impureza de lado, ela se torna feito um fogão a lenha. Tem ali um fogão a lenha, você coloca 2 lenhazinhas ali, dá um foguinho, daqui a pouco você coloca mais lenha, aquele fogo vai aumentando e vai aumentando. Quando vê, você não controla mais a sua impureza.
Quando vê, ela dominou o seu ser. E o que nós devemos fazer é tirar todas as lenhas do fogão a lenha, retirar isso tudo de nós, para que a chama que está dentro de cada um de nós seja cada vez mais minimizada, seja abafada, seja apagada, para que a impureza fique longe de nós e nós consigamos vencer a impureza diariamente. E aí, nós vamos conseguir viver plenamente a vontade de Deus. Às vezes começa com brincadeiras, com piadas obscenas, com uma conversação torpe, uma conversação que não agrada ao Senhor. Mas você pensa, não, mas isso não tem problema. E aí, você sobe um degrau, começa a ver filmes que não agradam, sobe mais um degrau, mais um degrau e mais um degrau. Quando vê, você já está entregue a toda sorte de impureza. Você não consegue mais se afastar da impureza. E quando você tolera um pecado que parece que não tem significado nenhum, daqui a pouco você está tolerando um pecado que tem muito significado. Um pecado mais ofensivo a Deus. E cada vez mais o pecado vai tomando conta da sua vida. A impureza toma conta. A impureza é uma praga que entra pelas rachaduras. É como uma laje. Você olha para a laje, não vê rachadura nenhuma. Começa a chover, 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 daqui a pouco começa um monte de goteira. A impureza é assim. Você não sabe, mas ela está lá, pronta para te devorar. E vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer para ser satisfeito essa impureza. E depois, Paulo vai falar sobre um outro pecado que é a cobiça. E é engraçado que a lascívia e a cobiça parece não ter muito a ver um pecado com o outro. Mas talvez Paulo está associando aqui para que nós reconhecêssemos um elemento mais amplo, mais comum. Talvez a lascívia sexual e na cobiça material. E a cobiça, meus irmãos, é algo que mostra como está a nossa vida espiritual. Nós vivemos segundo a vontade do Senhor. Sabemos que Ele é soberano. Ele governa todas as coisas. Ele é quem dá a provisão. É Ele quem tira a provisão. É Ele quem faz tudo. Mas quando nós estamos cobiçando algo que nós não temos, nós estamos deixando nosso Deus de lado e falando assim, não, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas isso aqui eu quero de uma vez. Você tira a ação soberana de Deus e coloca a cobiça como um ídolo na sua vida. E você passa então a seguir esse ídolo diariamente, tentando satisfazer o seu próprio ego, abandonando o seu Deus. Talvez por causa de coisas tão bobas, de coisas que não levam a nada. Talvez um celular, talvez um carro, talvez uma casa, talvez um emprego melhor. São poucas as coisas que se transformam em ídolo no nosso coração. Quando nós colocamos um ídolo no nosso coração, nós estamos afastando o nosso Deus de reinar sobre a nossa vida. Nós nos tornamos, então, um ídolo de barro. Nós não temos olhos, não temos ouvidos, não temos boca. Apenas fazemos o que o ídolo deseja, que é cobiçar cada vez mais as coisas que nós não temos. E como nós vamos vencer essa cobiça? Alimentando a chama da adoração. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Veja que o apóstolo Paulo faz uma argumentação muito interessante. Os cristãos são exortados a não mentir, mas dizer a verdade. Capítulo 4, verso 25.
A não roubar, mas trabalhar. Capítulo 4, verso 28. A não expressar amargura, mas a bondade. Capítulo 4, verso 31 e 32. E esse padrão continua. Paulo exorta os cristãos a não falarem obscenidades, tolices ou vulgaridades, mas em vez disso, a oferecerem ações de graça. Então, o apóstolo Paulo apresenta o pecado e o meio de vencer esse pecado. A cobiça e a lascívia será vencido pelas ações de graças. Você tem o apontamento do apóstolo Paulo, o que é errado. Ele está mostrando assim, esse aqui é o caminho para você vencer isso. O caminho está dado pelo apóstolo Paulo. A ação de graça é o oposto da impureza, pois a impureza é idolatria. As ações de graças é adoração a Deus. Você então tira a idolatria do seu coração e coloca a adoração a Deus no lugar. Você tira o ídolo do seu coração e começa então a adorar a Deus. A lascívia e a cobiça são impróprias, inconvenientes. Ela assegura para que saibamos para que quem essas coisas são erradas. Livramos de toda forma de impureza, porque elas não convêm a santos. Veja, eu comecei dizendo, vocês são filhos amados, vocês devem imitar a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês são santos, não façam essas coisas. Vocês são santos e não podem fazer isso. O nosso louvor reflete a nossa gratidão pelo que Cristo fez na cruz, pela obra da redenção que foi feita por nós. Nós não merecíamos isso, mas Cristo realizou isso por nós. Nosso coração deve se encher do amor de Deus para nós e o nosso amor para Ele. Quando o seu coração está satisfeito nesse amor, não há espaço nenhum para a idolatria. Não há espaço nenhum para a lascívia. Deus tornou você santo. Seja santo como Ele é santo. Viva de forma santa para expressar o caráter de seu Pai. Hoje talvez não é tão claro isso, mas antigamente, cometer alguns tipos de erros, nós estávamos manchando a vida de nossos pais. Isso era uma ofensa. Nós caminhávamos para que nós não viéssemos a manchar a integridade do nosso pai. Mas hoje, isso talvez se perdeu um pouco. Mas nós devemos caminhar mostrando que o nosso Pai é santo, que o nosso Pai é misericordioso, que o nosso Pai é amoroso. Nós, como filhos de Deus, nós já fomos reaproximados. Devemos viver uma vida de ações de graça. E a partir da adoração, nós somos protegidos, temos a nossa segurança em Deus. Versos 5 e 6, diz assim: Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo fornece algumas advertências nesses versículos. Ao dizer que é negado aos idólatras o que é lhes prometido. Em outras palavras, os idólatras estão procurando algo para satisfazer o seu coração momentaneamente, mas perderão tudo. Os cristãos, porém, estão buscando algo que satisfez o seu coração eternamente. Não é mais algo descartável, é algo eterno. O que é garantido aos idólatras? Diz aí, ira. A ira é garantida
aos idólatras. E veja que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o vem, meus irmãos, está no presente. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Vem agora. Mas não vem na sua plenitude ou totalidade. Haverá um dia que essa ira virá de uma forma que não haverá mais escapatória. Mas hoje, essa ira já vem. A alegria de estar em Cristo, de viver uma vida tranquila perante ao Senhor, será encerrada agora. Aqueles que vivem sobre a idolatria. Não só devemos ter atenção às advertências que o apóstolo Paulo nos dá, mas devemos amá-las de todo o nosso coração. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Ao saber dessas terríveis advertências, nós devemos nos afastar para que nós não venhamos a caminhar conforme a impureza, a lascívia. Os efésios estão cercados de tentações sexuais. Não é diferente dos dias atuais. Nós, ao mexermos no celular, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, isso aparece rapidamente. Você não precisa procurar. Vários e vários vídeos vão colocar lenha no seu fogão e alimentar a chama da lascívia, da cobiça, diariamente. Não estou dizendo para nós abandonarmos de vez as redes sociais. Estou dizendo que nós devemos prestar atenção para o que nós estamos vendo. Porque provavelmente isso vai lhe afastar de Deus. E para que o apóstolo Paulo está nos advertindo? Ele está nos alertando os filhos de Deus, os santos, a respeito do perigo àqueles que são queridos, o que em si é um sinal de amor. Se ele fosse apenas um Deus de vingança, teria o prazer no mal que sobrevém àqueles que provocam a sua ira. Aqui, porém, ele se dirige a pessoas que já foram compradas pelo seu sangue e que, no entanto, pisoteiam esse sangue ao pecarem, advertindo-as a fugirem das consequências do seu pecado. A sua motivação para alertar as pessoas só pode ser o amor, meus irmãos. Os crentes de Éfeso estavam pisoteando o sacrifício de Cristo. Estavam barateando a graça de Deus. E o apóstolo Paulo está alertando-os em amor. Ele começou falando que eles são filhos amados. Esse é o alerta aqui. Vocês são filhos amados, parem com isso. Não deixe que isso entre na sua casa. Observe que no verso 7 ele vai dizer assim: não sejais participantes com eles. Observe que tem um uso bem cuidadoso aqui. Eles. Paulo não diz, portanto vocês serão deserdados e sofrerão a ira eterna. Ele claramente adverte que os idólatras viverão a ira e, portanto, adverte os cristãos a se manterem afastados deles, a não participarem de suas práticas. Mas embora os efésios certamente tenham pecado na sua vida, o apóstolo não diz, vocês fazem parte deste grupo. Aquele povo estava vivenciando isso. A sociedade vivencia isso todos os dias. Mas nós não podemos ser participantes disso. Nós não podemos comungar disso. O apóstolo trata com muito zelo os irmãos em Éfeso. O apóstolo está tratando nós, como igreja presbiteriana Nova Canaã, com muito zelo e com muito amor. A palavra de hoje é sobre amor.
Mas esse amor deve constranger o seu coração a mudar de vida. A ação que Deus fez por você foi por causa de um grande amor. E esse amor deve encher o seu coração. Não participem das más obras. Vocês são santos, vocês são filhos amados. Assim como a moda influencia toda uma geração, influencia o tempo, influencia para o bem e para o mal, influencia de todas as formas. O que nós estamos dizendo essa noite é que ser filhos de Deus deve influenciar o nosso viver. Nós devemos imitar a Deus, mas para imitar a Deus tem consequências. Imitar a Deus fielmente, nós seremos rejeitados pelo mundo diariamente. Mas rejeitar a Deus hoje, nós seremos rejeitados por Deus eternamente. Você tem uma escolha a fazer. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Se arrependa dos seus pecados e será salvo eternamente. Rejeite a obra do Senhor e será condenado. Será condenado eternamente. E veja que não é uma ação nossa. Veja que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Mas nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo o sempre. Que nós possamos refletir essa noite sobre o amor de Jesus Cristo, a obra redentora que Ele realizou por nós. Ele já morreu por nós, Ele já sofreu por nós. E nós devemos, como filhos amados, como santos, fazer a vontade de nosso Pai. Que Deus nos abençoe.